Fala galera, aqui é a Alana, imersa do PET, E eu sou Carla, mestre do PET. e estamos começando mais um episódio do Equaliza PET da série Eletrotalk. Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos? E hoje teremos o tema de calouro para calouro. Estamos contando com a participação de João Lucas Rocha, Max Cabral e Natália Santos. Os convidados podem se apresentar. Oi, meu nome é João Lucas, eu tenho 20 anos, eu sou da minha grande metrópole Mairi City. Olá, eu sou Max Cabral, tenho 27 anos, nascido e criado na suburbana e vocês vão gostar de elétrica, vocês vão ver. Oi, gente. Meu nome é Natália Santos, eu tenho 19 anos e sou da maravilhosa Chapada Diamantina de Morro de Chapéu. Bom, vamos começar com as perguntas. De onde é que veio a escolha de vocês pela engenharia elétrica? Eu vim de uma escola federal do IFMA, e eu estudei em um curso de eletromecânica. Então, eu já saí de lá com o ensino médio com o técnico. E como tinha a ver com o curso, eu fiz elétrica junto com a mecânica, eu me interessei bastante por essa área e também eu tive muito apoio dos meus professores. Então, toda essa bagagem que eu tenho do ensino médio me fez considerar a engenharia elétrica como uma opção principal do meu curso. Bom, eu escolhi elétrica porque eu não passei computação. Foi basicamente o motivo, era a minha segunda opção, se não computação, sim elétrica. Aí foi o que aconteceu. Eu acho muito engraçado, porque diferente dos meus colegas, que eu acredito que João também veio do ensino médio, né? Eles são um pouco mais novos. Isso. Aham. Exato. Eu já tenho um pouco mais de histórico do que eles. Eu cursei, na verdade, eu terminei o ensino médio com 16 anos, eu tenho hoje em dia 27, e minha opção na época era ciências contábeis. Muito engraçado isso, porque eu fui jovem aprendiz em um escritório de contábeis e eu simplesmente achei interessante, vou me inscrever e tal. Eu odeio a área, observação. Depois da experiência, eu realmente não gostei muito e eu acabei perdendo a bolsa nesse ano. E eu fiz diversas coisas nesse meio tempo. Com a pandemia, durante o período da pandemia, na verdade, eu estava cursando mecânica no oitavo semestre. E a pandemia foi um período de muito nervosismo para a maior parte das pessoas. E eu acabei simplesmente largando a universidade. Eu precisava respirar nesse momento de tanta aflição. E ano passado eu acabei entrando em física lá no IFBA, licenciatura. Porém, eu queria voltar para a elétrica e, bem, aqui eu estou, né? Vocês conhecem algum engenheiro eletricista que ensinou vocês? Ou não? Como eu falei antes, como eu vim do IFBA, eu conheci muitos engenheiros eletricistas, que eram os meus professores. E também tenho um conhecido da minha família que ele também é um engenheiro eletricista. No meu caso, eu conheço poucos engenheiros eletricistas, pelo menos que são atuantes. Mas eu tenho um marido de minha prima, que ele é também. Ele, na verdade, foi uma das pessoas que acabou instigando essa curiosidade por elétrica em mim. Eu lembro que nós estávamos em um almoço de família e ele acabou comentando um pouco sobre o que ele fazia. Ele trabalha mais pro lado de potência, né? Apesar de que não é exatamente a área que eu me interesso por tanto, mas foi um pontapé inicial, eu diria. Bom, Max já contou um pouco, né, da trajetória dele até entrar na universidade, mas eu queria ouvir um pouco mais de Natália e de João Lucas. Se vocês passaram direto do ensino médio, fizeram cursinho, como é que foi essa trajetória de estudo de vocês para o Enem? Bom, eu acabei falando com o Max que eu vim direto do ensino médio, mas na verdade eu fiz cursinho. Acho que eu não entendi muito bem a pergunta dele na hora. Mas é isso, eu fiz cursinho por 2 anos depois que eu saí do ensino médio. Eu me formei em 2021.
Então, eu fiz cursinho em 2022 e 2023. E no Enem de 20, eu fiz o Enem de 23 e entrei na faculdade em 2024. No meu caso, foi uma surpresa, na verdade, que eu estava passando pelo último ano do técnico, e nesse período é meio conturbado que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, para conseguir formar, né, para conseguir o diploma, e acabou que eu consegui passar no Enem, na UFMA, sem ter me preparado apropriadamente. Então, acho que foi mais toda o histórico que eu tive na minha escola que me ajudou a conseguir alcançar é, o resultado que eu tive. Além de também, era tipo um pré-ENEM, só que eu não tive tanto tempo para participar. Só que ajudou um pouco também. Eu falei tudo isso, mas por coincidência, eu também acabei fazendo um pré-vestibular ano passado, né? Eu estava trabalhando e já tinha um tempo que eu estava parado, né? E eu disse, eu vi as inscrições, inclusive, do Preveste, que acontece até na UFMA mesmo, nas instalações da UFMA, apesar de não ser tecnicamente associado à instituição. E, assim, eu confesso que em alguns momentos durante a jornada eu até tava, meu Deus, será que eu realmente vou ter o resultado que eu espero? Porque eu tinha algumas dificuldades, mas eu me surpreendi positivamente, inclusive tirei a minha maior nota em redação dos últimos anos. Então, bem legal. Max e João, vocês fizeram um cursinho, vocês pensaram em desistir? Se sim, o que motivou vocês a continuar? Na verdade, o meu período do cursinho foi bem complicado por conta de que eu entrei no pré-vestibular saindo do meu trabalho, né? Porque, assim, eu passei por algumas situações durante o meu período e que me fizeram enxergar que eu tava ali, mas eu ainda não tava fazendo aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Eu quase perdi um olho durante essa jornada por conta de uma agressão que eu acabei sofrendo na rua. E eu pensava muito de que eu ia acabar sobrecarregando as outras pessoas da minha família com o fato de que eu não estava trabalhando e estava pagando para poder estudar, né? Isso acabou pesando muito e em diversos momentos eu pensei em desistir. Na verdade, ter ingressado no IFBA em Física foi uma das coisas que me fez mais manter a calma. Porque quando eu entrei lá, eu percebi, poxa, eu tenho potencial aqui. Parece que eu não envelheci, só fiquei para trás, sabe? Parece que eu ainda consigo andar lado a lado com essa juventude. No meu caso, nunca passou assim, desistir de fato, porque eu fazia cursinho em outra cidade. Então, acho que eu nunca pensei assim, em desistir, voltar para minha cidade. Tipo, eu já não teria mais um plano B caso existisse do cursinho. Então, sempre tive ali, caramba, eu preciso fazer isso dar certo. Então, desistir, acho que nunca passou assim pela minha cabeça. E para vocês, assim, que passaram cada um as suas dificuldades, né, até chegar na universidade, que conselho vocês dariam para si mesmos enquanto eram vestibulandos? Tipo, o que você pensaria de dizer para quando você estava ali estudando, se dedicando, pensando se continuava ou não? O que passa pela cabeça de vocês, assim, que ajudaria, sabe? Acho que eu falaria para manter a calma, que você está se dedicando o suficiente. Você não precisa se estapear e que no final vai dar tudo certo. Que você pode ficar nervoso, mas não deixe que isso te consuma a um ponto de você quase enlouquecer. Então, fique de boa, vai dar certo. Basicamente isso. Eu faço muitas das palavras de João as minhas, só que eu, especificamente por me conhecer, eu diria: olha, você se planejou, está cumprindo cronogramas, você está vendo a sua progressão, né? Você está vendo que você está evoluindo, você está caminhando para o caminho certo. Então, por que duvidar? A dúvida não vai te levar a lugar nenhum e você sabe que, bem, o resultado você só vai receber no final. Acho que é a mesma coisa que o João e Max falaram, né? É manter a calma e saber que tem tempo para tudo e que a gente é capaz de. Uma hora vai dar certo. Bem, e me contem, o porquê vocês escolheram a UFMA?
No meu caso, a UFBA sempre foi meio que um sonho que talvez eu não conseguiria alcançar, estava um pouco distante da minha realidade. Tanto por eu ser do interior, e tanto porque eu não acreditava que eu seria capaz de chegar, neste momento pelo menos, até aqui. Eu sempre via a UFBA como o centro de a posição mais alta assim da educação na Bahia, sabe? Então, que a faculdade, a UFBA, é a Faculdade Federal da Bahia em Salvador, era uma coisa tão grandiosa para mim. Então, acho que era essa a visão que eu tinha da UFBA. Pegando um pouco do que Nath falou, eu escolhi a UFBA justamente por isso. É, foi vendido para mim, basicamente, que é o ápice do ensino, como Nath falou, da Bahia. Então, eu sempre quis tipo, buscar o melhor. Ah, em momentos também parecia um sonho um pouco distante estar na UFBA, mas conforme, puxando também do que Max falou, o planejamento foi dando certo, você foi vendo a sua progressão, eu percebi que se tornava possível. Então, além disso, de eu perceber que é um sonho possível, eu também querer estar dentro, sei lá, da possivelmente melhor faculdade da Bahia. Então, foi basicamente isso que me fez escolher a UFBA. Eu vejo muito como um objetivo final, assim, o ápice, o mais alto que se pode alcançar aqui dentro da Bahia. Eu sempre imaginei assim, né? Deve ter sido vendido para mim também, essa ideia. Isso. Eu acho muito legal como realmente a UFBA a gente tem como um objetivo a se alcançar, tipo, o supra-sumo da educação, talvez eu diria. Eu já tive outras experiências de estudar mecânica, como eu disse, era na rede particular, e eu via muita gente, assim, menosprezando o ambiente. É um ambiente educacional. Da mesma maneira, a gente sabe que o estudante que quer conhecimento ele vai ter que correr atrás para além da instituição. Mas, assim, eu consigo notar, hoje, com a vivência na UFBA, que é uma cobrança diferente. Por mais que não encaixe tanto como eu ouvia de muita gente que, porque você está pagando, você tem direito a tudo. Não é bem assim que funciona. Mas eu sinto que em, ne- nesse período de menos de um semestre, 2024.1, tiveram coisas que eu talvez nunca chegasse a ver na convivência na rede particular, sabe? Então, eu confesso que doeu um pouco sair do IFBA, porque a minha graduação lá estava correndo muito bem. Mas apesar disso, não era o que realmente eu queria alcançar. É, Era algo legal, eu amo a área de física, sabe? Não é à toa que eu estava lá, mas ainda não é o que eu queria atingir. Então, porque não na UFBA? Eu já estava lá, eu tinha ralado pra caramba e aquela oportunidade de estar na maior instituição de ensino de toda a Bahia. Por que não? Sabe? Teve uma coisa que Max falou que foi muito interessante, que foi a questão do ambiente. Eu acredito que o ambiente que a UFBA iria proporcionar para a gente já ia, para mim, no caso, já ia levantar um pouco mais minha, minhas experiências, sabe? Toda a questão de sair do lugar que eu sou, ter contato com outros tipos de pessoas também ajudou com que eu pensasse que a UFBA daria mais oportunidades para mim também. Bem, João Lucas, você disse que a imagem da UFBA foi vendida para você. Por que você disse isso? Ela passava uma imagem diferente do que realmente é hoje em dia? Não. Basicamente, meus professores do cursinho falam bastante da UFBA e bastante positivamente da UFBA. Então, isso acaba atraindo bastante quem está estudando a querer justamente buscar a UFBA, tanto por ser aqui na Bahia e por ser a faculdade que é. Então, eles vendem sabendo que estão vendendo. É um vender entre aspas, eles só estão fazendo uma propagandazinha, tipo. Então,
não foi nada que eu não esperava que fosse, entendeu? Foi uma propaganda mais não enganosa. É isso, é uma propaganda não enganosa. E eu quis ver essa propaganda também, tá? Minha prima e meus parentes disseram, nossa, UFBA é demais. É federal. Não, só um complemento rapidinho. Tipo, desde pequeno eu sempre escutei dos meus pais que, tipo, faculdade federal, universidade federal, não sei o quê. Então, meio que isso já vem intrínseco em mim, no caso, de, tipo, federal, federal, federal. Aí juntou com o cursinho, o professor falando UFBA, UFBA, UFBA. Aí, pô, juntou o útil ao agradável pra mim. Bem, gente, e a vida de calor? A gente sabe que a preparação do Enem, a metodologia de estudo é diferente. Aí me contem, quando você faz o vestibular, para agora como calouro, vocês mudaram alguma coisa no método de estudo? Acho que a principal mudança, ao menos comigo, foi a busca por mais fontes daquele mesmo assunto. Por exemplo, quando eu estudava no cursinho, a gente tinha como fonte assim o professor e a gente ia resolvendo, no meu caso, questões sobre aquele assunto. E eu não buscava outras fontes para saber de outras visões como seria aquilo. Aqui, ao menos agora, tem, sei lá, 3 ou 4 livros de uma mesma matéria que eu estudo para ter um conhecimento mais amplo sobre aquilo de fato. Acho que essa é a principal diferença assim de quando eu era vestibulando para agora. No meu caso, deixa eu ver. Eu acredito que, na real, não mudou muita coisa no sentido de como eu estudo. Porque eu acredito que o mesmo tempo que eu dedicava antes, eu acabo dedicando agora. Lógico que os assuntos são outros, os autores que eu consumo são outros, é muito mais direcionado do que era na época de vestibulando, mas com a questão de transporte, a preocupação com o sono, que eu acho extremamente importante para poder eu conseguir é, gerir bem minhas atividades, a questão de me preocupar com o meu tempo, mas não só o meu tempo de estudo, também o meu tempo para poder de descansar, mas eu digo me recrear, sabe, de consumir coisas que é para mim diversão. Me preocupar com não só ficar enfurnado no livro, mas buscar outras vivências. Talvez, outras formas de consumir conteúdo que agreguem. Unir o próprio eu gosto muito de assistir, vídeos ou ver podcasts, então por que não fazer isso sobre as coisas que eu tenho que estudar? Que não é uma coisa que exatamente nem sempre vai me atrair, mas que talvez com uma outra abordagem seja mais interessante, sabe? Hã, e eu acho que acima de tudo ter outras pessoas que estão, buscando as mesmas coisas que eu, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal é que, os outros colegas como eu, que entramos na mesma época, eh não importa qual seja o assunto, se a gente parar em algum lugar e falar: "Poxa, eu, tenho uma dúvida sobre uma questão", o pessoal simplesmente chega num quadro, uma folha de papel e começa a resolver junto, sabe. Eu acho isso uma vibe muito legal. E às Chega um vezes bocado de gente, começa todo mundo a tentar resolver a questão. exatamente, nossa, flui muito natural, sabe. Por sinal, temos até um desses aqui, né, entre nós, no podcast, dos que vai no quadro resolver. Tem que andar com um piloto na mão, João. É um vício, é um vício. Sim, gente, mas aproveitando a deixa, né, que eu acho que isso aí é uma que ninguém tinha essa expectativa quando foi entrar na faculdade, mas que agora a gente tem aí gente que nos ajuda, que tá colada ali, um grupo de calor muito forte. Eu vou perguntar se quais foram as expectativas de vocês antes de entrar na universidade. Tipo, qual a expectativa que vocês tinham sobre a faculdade em si e se elas foram supridas de alguma forma, se essa imagem que foi vendida, por exemplo, ela foi suprida, se ela é verídica. Bom, eu posso afirmar que é verídica, sim. O que me falaram é verdade. E mais pontos bons do que os pontos negativos que comentaram. Então, positivamente vendida. Vou começar a vender também essa imagem. Eu pensei que eu iria demorar muito mais para me adaptar, ao ambiente, às pessoas.
Mas, surpreendentemente, na primeira semana de aula já estava a galerinha toda reunida, todo mundo já estava se enturmando, pelo menos a maioria, quem eu via, já estava se unindo para fazer questão, para estudar. Então, isso foi bem surpreendente para mim, que eu esperava que eu ia demorar um pouco mais para me enturmar com as outras pessoas, e foi ótimo. Até agora está sendo uma experiência bem legal. Umas coisas talvez não são exatamente da maneira que eu esperava, tanto pro positivo quanto pro negativo. Eu sinto que tem algumas disciplinas que são mais fáceis foram mais fáceis de eu me adaptar, outras eu tive extrema dificuldade. É, Algumas que eu estou vendo de novo e que eu, sinceramente, não estava muito animado para isso, porque já tinha passado uma vez e não foi exatamente a melhor coisa do mundo. Mas eu acredito que me surpreendeu, na maior parte do tempo, positivamente. Tem algumas disciplinas que, diferente da minha primeira experiência foram extremamente mais tranquilas, mais suaves, fluíram muito mais naturalmente. Eu digo, por exemplo, calcular. Minha primeira experiência com calcular foi bem chocante, na verdade, porque eu confesso que eu me senti bem abaixo da média da primeira vez. E eu sinto que muito, talvez, da didática do nosso professor atualmente, mas também pelos próprios conteúdos que eu estou absorvendo no momento atual, e até por ter um pouquinho mais de preparo do que eu tinha antes, está sendo menos catastrófico, como eu imaginava. E na vida de universitário, que é uma coisa que vocês esperavam, desejavam fazer e que vocês já estão fazendo, temos aí como exemplo as entidades, né? Eu vou dizer que, assim, falando no quesito entidades, ainda bem que eu não fiz a loucura de me enfiar em um monte. Porque, assim, é uma outra dinâmica. E por mais que nós sejamos, por exemplo, atualmente estou na Eletro Júnior, e por mais que nós sejamos trainees nesse momento, é uma outra dinâmica, são desconhecimentos, e em alguns momentos é um pouco complicado de conciliar com outras coisas que nós estamos fazendo. Porém, é uma experiência muito legal. Eu digo por a primeira fase do treinamento, né? Que eu passei tem um pouco tempo e simplesmente está sendo demais. Eu aprendi muitos pontos que eu preciso trabalhar mas também aprendi muitos pontos que eu sou muito bom com. E é simplesmente muito legal isso, sabe? Assim, você tem uma maior clareza de seus pontos fortes e a melhorar. E simplesmente é muito legal. Eu sempre tive esse desejo, sabe, de entrar na universidade e ter uma vivência maior dentro da universidade, com atividades dentro dela. Então, até o momento, eu acredito que está funcionando, mas sem exagerar. No meu caso, eu acho que a parte que mais me animou na faculdade são as entidades. Eu estava muito ansiosa para conhecer tudo, e quando as pessoas iam lá apresentar para a gente, eu queria participar de tudo, eu queria estar em tudo. Infelizmente, não dá para fazer assim, né? Acabei entrando. Eu entrei na Eletro Júnior e por agora está sendo uma experiência bem bacana. Eu queria fazer os treinamentos. Eu também espero no futuro fazer alguma iniciação científica também, que é uma coisa que eu gosto muito. E quem sabe passear por todas as entidades que eu puder aí também, né? Estou esperando agora para ver se eu consigo entrar participar de algum esporte também. É uma coisa que eu queria. Eu quero aproveitar ao máximo que tiver ao meu alcance. Eu acho muito legal isso de você ter interesse na iniciação científica, Nath, porque isso, na verdade, é uma discussão que eu tinha lá com o pessoal de física, como poucas. Assim, eu venho de um ambiente, pelo menos de um ambiente, no meu caso da minha vivência, eu venho de um ambiente mais periférico, e normalmente as crianças, principalmente as meninas, não tinham interesse, né, nas áreas de ciência, nas ciências, né? Então, quando eu percebo que as pessoas têm esse brilho no olhar, esse desejo,
Eu acho muito legal, sabe? Então, vai em frente, estamos aqui para poder te ajudar no que a gente puder nesse processo, né? Obrigada. Acho que a pesquisa, para mim, é a melhor parte. Acho muito interessante. Acho que o que me fez gostar muito dessa parte foi a minha experiência no IFBA, que lá também o pessoal incentivava os alunos a participarem de iniciação científica, de grupo de robótica, por exemplo, que tinha lá. Eu gostaria de ter feito uma iniciação científica e, infelizmente, eu não consegui. Aí eu decidi que na faculdade, na universidade, eu iria fazer alguma. Eu vou tentar, né? Bom, gente, para quem não entendeu, os termos eletrojúnior, é, iniciação científica, tudo isso, não se preocupem, porque vai sair sim um episódio do Eletrotalk que a gente vai abordar um pouco mais sobre isso, sobre todas essas entidades, né? Tem gente que não vai saber nem o que significa o termo entidades, mas sobre todas essas entidades. Então fiquem ligados, tá? Que logo, logo vocês vão ter explicação para todas essas coisas. Agora, voltando à rodada de perguntas, depois da minha leve propaganda. Enfim, vocês abordaram, vocês até chegaram a falar um pouco sobre isso, mas quando vocês estavam falando sobre expectativas da universidade, se elas foram cumpridas, mas eu queria saber agora de vocês, o que vocês estão achando do curso de elétrica? Tipo assim, o que é fazer elétrica, engenharia elétrica? O que está sendo isso para vocês? Vocês até falaram que começaram a gostar do curso, tal, se foram se interessando, mas eu queria saber a expectativa de vocês de agora. Então, eu, eu confesso que eu não morro de amores por esse início de curso. Essa parte de voltar a rever cálculo, essa parte de ver essa física um pouco mais básica, talvez. Ah, mas eu tenho boas expectativas quanto às disciplinas um pouco mais direcionadas. Por exemplo, nós temos a disciplina de introdução à engenharia e ela acaba mostrando um pouco do nosso curso para a gente, né, o que está por vir. E até por discussões com alguns veteranos. Eu acredito que, não só para mim, porque eu acredito que todos aqui, todos os entrevistados, devem ter já uma disciplina que pensa, poxa, essa daqui talvez seja legal, ou, é, nossa, Circuitos 1 vai ser a disciplina. Eu não sei se é assim para vocês também. Eu compartilho muito do que Max está falando aí, porque não sei por quê, na minha cabeça a gente já ia começar indo para um laboratório, mexendo lá nos circuitos. É, aí chega e a gente começa a ver cálculo, começa a ver GA, umas coisas só está na sala de aula, porque a parte legal é a parte prática, né? Mas aí, com as entidades, como eu tinha falado antes, eles dão essa oportunidade de a gente já ter uma pequena experiência, como foi da gente experimentando o ABC do PET, né? E agora o imersão, que são algumas atividades que a gente pode realizar para ter esse contato com a elétrica antes de terminar o prato feito, né? Eu acho legal isso. Então, acho que o que vai me motivar a continuar no curso é justamente chegar na hora que eu vou estar mexendo em circuito e não sei o quê. Eu acho que é muito de assim, nós sabermos que é necessário. Não vamos dizer que não é, a gente sabe que é. Mas estamos esperando algumas coisas um pouco mais à frente, talvez. Sim, sim. Uma hora vem. É isso, é isso. Assim, de começo, o curso não tem muito de engenharia elétrica, é mais a parte de exatas. Acho que para qualquer engenharia que você entrasse seria a mesma coisa. Só a introdução à engenharia elétrica que dá mais ou menos um norte de elétrica de fato do que a gente vai ver. Mas, como o Nath falou, tanto o ABC quanto o Imersão agora dão bastante assim, uma visão do que a gente vai trabalhar no futuro, estudar no futuro e que, tipo, meio que motiva a gente estar ali estudando e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu faço parte no Imersão na parte do relógio digital, o que eu acho muito da hora, porque tá mexendo com circuitos, resistores, capacitores, LED e tudo mais. Eu acho muito da hora isso. E tô ansioso para poder estudar de fato essa matéria quando for a hora. Você falou do ABC, João, e eu lembro quão emocionado eu fiquei quando eu vi o,
Esse esquemacinho que nós fizemos na Protoboard, sabe, funcionando. Nossa, eu lembro Sim, que foi. sim, 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 sim. Nossa, Foi muito bom, velho. sim, Foi sim, filme no cinema. exato. É, depois de não funcionar várias vezes, foi, né? Batalha pra funcionar aquilo. Mas foi legal. Cai falando em situações inusitadas, que já passaram alguma na UFBA como estudante de engenharia elétrica, porque eu, devo confessar, já caí 2 vezes na faculdade e estou quase no hospital. Eu acredito que com você mesmo, Carla, não? Eu lembro que nós subimos um dia para ter aula no PAF 6 e nós tivemos que descer porque simplesmente não era lá. Inclusive era aula de GA, se eu não me engano. Não, mas eu Acontece lembro desse dia, por favor, foi traumático. comigo também, foi com Carla e Alana, que eu quase ia levando um tombo ali naquela descida para ir para a biblioteca. E também para passar na época de chuva, passar naquele rio, né? É um rio, para chegar até a física, né? Física experimental. Nossa, sim, velho. Sim, sim, sim. Meu Deus. Ah, Aí eu gente, é Tendo aula aquilo, com né? meia molhada. sim, sim. E o de sempre quer se perder, né? Porque quando Ah, com vocês eu consigo chegar nos lugares, mas quando eu tô sozinha eu sempre me perco. vocês falaram Rapaz, da, eu não ando da... sozinho, porque se eu andar sozinho eu me perco, mano. Eu ando confiando em alguém. Eu sei que alguém sabe o caminho e eu vou seguindo a galera. É verdade, Sozinho eu esse vou me negócio perder, de com certeza. calor só em bando, né? É o É isso, certo isso. fazer, senão ninguém chega na aula. É. Como os prédios da UFBA eles são separados, né? Cada coisa fica em cada lugar. Então, às vezes, nós estamos em Undina e temos que chegar na Politécnica. Assim, é um mundo, sabe? Então, subir escada na chuva, com medo de escorregar. Até para poder para acessar a física. Eu costumo dizer que para poder chegar na UFBA em dia de chuva, a gente precisa de um guarda-chuva e de um barco, sabe? Sim, sim, sim. E mesmo que não esteja chovendo, né? A gente tem que subir a pole na sexta-feira e passar por aquelas feirinhas, a feirinha que tem, passar por lá e tá todo mundo feliz, olhando as coisinhas. Aí vai subindo, aí chega na escada, fica todo mundo triste. E até assim, o fato de que, por exemplo, às vezes nós saímos de uma aula para poder chegar na outra, né? E não, tudo bem, tem que chegar lá às 10h40, mas como se a gente saísse às 10h40, sabe? Exatamente, velho. A grade, o horário tá lá. Termina 10h40 uma aula, a próxima já começa 10h40, 10h41. Como a gente vai se mover tão rápido? Ah, tudo Sim, bem que sim. é na federação, mas você chega. Né? Spoiler, não chega. Chega 10 minutos depois, se você for rápido. Então, gente, me conta também, vocês já citaram uns mitos sobre a universidade e sobre o curso? Eu escutei mais sobre os veteranos, e eu posso confirmar que são totalmente falsos os mitos que eu escutei. Ao menos os nossos veteranos, principalmente o pessoal do PET e da Eletra, pegaram a gente assim no braço e falaram: Ó, meu filho, vá por aqui, faça isso, isso, isso. Velho, foram muito fofos e muito amorosos com a gente, de verdade. Uhum. Eu acho muito engraçado, porque você tocou nisso, né? E aí tem o grupo de caras. E, assim, tem veteranos ótimos, muita gente boa, que falam, não, vocês conseguem, tem que tal coisa. E tem outros que, assim, É nossa, verdade. você viu tal professor, desista do curso. Se você tem dificuldade com tal disciplina, é melhor mudar de área. E não é bem assim, gente. Assim, até na camisa que nós fizemos, né? Tem falando lá, engenheiro eletricista, não suba em poste. Gente, a nossa área é muito maior do que as pessoas fazem parecer. Enfim, ampliou minha visão. Nossa, tem tantas áreas, é tanta coisa que eu até nem consigo lembrar todas. Acho isso muito legal. E também, felizmente, eu não encontrei nenhum veterano que chegasse para mim e falasse que qualquer coisa assim era para desistir. Todo mundo que eu conheci que falou comigo falou: Ó, difícil, complicado aí, mas você vai conseguir, vai dar certo no final. Aí eu
a me É acalmar. isso, isso, O isso. pessoal foi muito gentil, assim, que eu Aham. encontrei, felizmente. Você Acho que falou essa questão. sempre que a gente chega lá no pet, é para reclamar de alguma coisa, eles riem e falam, não, vai dar tudo certo, calma. É bem assim. Sim, exato. É, falando assim desse abraço, eu acho muito legal a movimentação dos veteranos esse ano, pelo menos que é o que eu tenho de vivência, para se preocupar em tá, as pessoas ficam meio perdidas, então vamos ajeitar para poder guiar eles, apresentar um pouco a UFBA, andar um pouco pelas instalações para poder entender. Assim, ajudou bastante. E eu gosto desse movimento, sabe, de somos uma grande família de futuros engenheiros eletricistas e vamos nos apoiar. Isso. Perfeito. Então, gente, para encerrar, já que a gente está abordando, né, essa questão da nossa pequena família em elétrica, como é então? Vou direcionar principalmente para João Lucas e Natália. Como foi para vocês mudar de cidade para estudar? Tipo assim, se vocês já fizeram isso antes, ou é a primeira vez fora da cidade natal para vocês? Como foi vocês deixarem a família de vocês, os amigos, e vir morar na nova cidade? No meu caso, já é a segunda vez que isso acontece. A primeira foi quando eu saí da minha metrópole Mairi para ir para Feira de Santana para poder estudar no cursinho. E, tipo, a primeira vez foi bem complicadinho assim, porque eu tinha 18 anos e nunca tinha passado mais de 2 semanas longe dos meus pais. Então, foi um período que eu amadureci bastante em pouco tempo. Então, para vir para cá, apesar de Salvador ser maior que Feira, quesito geral, foi mais tranquilo eu me adaptar a Salvador, porque eu já tinha essa bagagem de Feira anteriormente. Então, em relação à adaptação a Salvador em si, foi mais tranquilo. Para mim também não é algo novo, apesar de Salvador ser enorme, né? E eu me mudei da minha cidade de natal, no Chapéu, para o IFBA no campus Irecê, então eu tive que me mudar de cidade, porque o transporte eu não ia ter como ir e voltar todo dia. Eu era bem nova, assim, eu tinha 14 anos quando eu me mudei, e foi um choque, foi muito difícil, e eu só fui me adaptar depois de no final, no final do curso, sim. Quando eu estava terminando o ensino médio, que eu já estava mais de boa. Aí eu retornei para minha cidade, aí de novo agora eu estou vindo para outra, só que é bem maior. E eu estou me acostumando ainda, porque apesar de tudo, onde eu vivia era mais próximo, então dava para eu ver meus familiares com mais frequência. Mas aqui eu tenho que me adaptar, eu ainda tenho que conhecer as pessoas, com quem eu vou conviver, né? Antes não precisava tanto, porque era mais fácil retornar. Mas eu estou me adaptando. Eu acho que a parte mais difícil é você se mudar para um lugar tão longe, tão distante das pessoas que você conhece, da vida que você tinha antes. E eu acho que é um esforço que no futuro talvez valha a pena. Mas é difícil, é difícil. Mas é isso, né? O pessoal tá apoiando. Conheci muitas pessoas legais na UFBA e estão indo. Inclusive, eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal, né? Nós entramos juntos, então eu sempre tento. Na verdade, antes de até ingressar na UFBA, eu sempre tive essa ideia de, poxa, eu vou tentar conversar com todo mundo, porque por mais que a gente não tenha tempo para estar conversando sempre, poxa, aquela pessoa vai lembrar meu nome, vai me chamar quando eu passar, e aí a gente vai conversar um pouco. É, nós somos ingressos agora de 2024.1. Então, eu sempre tento assim, poxa, Natália é uma pessoa muito legal. Poxa, Natália, eu tô pensando em fazer alguma atividade assim, que é extra-UFBA. Vamos colar junto, entendeu? E eu dei o exemplo dela porque isso foi uma coisa até que aconteceu recentemente, né, Natália? Sim, Max é um amor de pessoa, como pode. Todo mundo aqui, na Inclusive, verdade, né? inclusive, eu gosto de todos vocês são demais, é sério. É, mas isso se estende.
para além, eu acredito que nós temos que nos integrar para, logicamente, estudar, porque nosso curso não é fácil, mas todos nós gostamos, então é bom trazer essa unidade, mas também para fazer outras coisas, para poder conhecer quem somos nós além da UFBA, não é? Então, não sei se alguém já falou isso para vocês, mas sejam bem-vindos a Salvador e vamos aproveitar essa cidade que às vezes nem quem mora aqui aproveita. Então, gente, falar de uma coisa que é meio complicada, difícil, para alguns, para mim principalmente, que foi a primeira semana de prova. Para mim, nossa, foi terrível. Aí me conta, como é que foi para vocês? E se vocês já receberam alguma nota? Como é que vocês se sentiram com isso? Desespero. Muito bom. A discussão foi muito sincera. É. Primeira palavra que veio na minha mente. Antes e depois. Então, eu acredito que eu fico pior nos momentos antes da prova. Eu acho que é quando eu mais sofro, mas com um belo acompanhamento psicológico, inclusive recomendo, vão no psicólogo. É, as coisas fluíram um pouquinho mais fácil. Deu para poder ver pontos em que eu precisava melhorar e, nossa, alguns pontos foram difíceis de lidar, sabe? Foram difíceis de engolir. Mas não morri e estou um pouco mais preparado para a próxima. Em questão de receber nota, eu confesso que com o advento da greve nesse momento, eu disse, olha, eu só vou focar enquanto estamos nesse tempo para poder estudar. E depois eu vejo isso. Sim, sim. É que com a greve a gente acabou só recebendo uma nota, né, de prova. Foi justamente a bomba maior, Foi a pior que poderia receber. não é? Foi um recado, foi um recado. Ah, mas olha o lado bom. Pelo menos nós temos bastante tempo para poder estudar, né? É isso, exatamente. Agora a gente pode focar única e exclusivamente e recuperar, pô. É isso, gente. Conselho para quem está nos escutando é quando vocês receberem a primeira nota de prova, não se desesperem, tá? Se a gente tem um tempinho aí, dá para recuperar? Sim. Já escutei falar que dá, né? Eu espero que dê, mas vai dar. Enfim, Antes de tudo, agradecemos pela sua presença aqui com a gente. E antes de finalizar esse episódio, se vocês pudessem deixar algum conselho para os vestibulandos que pensam em entrar para o curso de engenharia elétrica ou na UFBA, o que vocês diriam? A UFBA é aberta para todos, então venham, conheçam as instalações, de preferência se tiver alguém que conheça o campus. É, Se não, procura o pessoal daqui mesmo. Eu acredito que, começando direitinho, o pessoal fica bem disposto a apresentar o campus para vocês. Se entrarem para cálculo é legal, para não surtar, mas não se preocupem, vocês vão ver que muitas das dúvidas que a gente começa e do nervosismo que nós temos pré-UFBA, pré-elétrica, é sanado depois que a gente começa. Então, respirem, hidratem-se, comam bem, durmam direito e venham para esse mundo que vocês vão gostar. É isso, perfeito, perfeito. Muito, no meu caso, falando da minha ansiedade, era porque era algo muito novo. Então eu ficava pensando, caramba, como vai ser, como vai ser? E quando aconteceu de ser, foi muito legal. Foi bem tranquilo, velho. Então, de fato, eu só falo, venham, podem vir. A gente é muito legal, acreditem. Eu concordo muito com o que o João e o Max falaram. Vai dar tudo certo, no final das contas. O esforço vai ser grande, só que vale a pena. E também, eu diria para não ficar acanhado. Eu entendo muitas situações que as pessoas ficam com medo de acabarem não se enturmando, acabarem isolados e tal, porque eu compartilho desse medo, minha maior ansiedade eram essas. Só que o pessoal é muito, o pessoal é muito legal
Então, tentar não estar tão acanhado, tentar ouvir as pessoas, tentar participar das coisas, tentar entrar nas conversas é importante, porque não estar sozinho nesse ambiente, eu acho que é o que vai fazer você ir mais para frente. E dormir direito também, que é importante. Então, né, Natália, você falou essa questão de não se isolar. Nossa, eu não sei quantas pessoas no início do semestre, logo assim, nos primeiros contatos, eu ouvi: Meu Deus, eu acho que eu vou desistir. Isso não é pra mim. Meu Deus, eu não sei se eu aguento. Gente, calma, é o segundo dia de aula. A gente ainda nem viu nada. Respira, vamos vivendo, que vai dar tudo certo, sabe? É bom porque as pessoas que vão estar com você vai estar te motivando também, né? A gente fala direto, por brincadeira às vezes, ah, não, vou sair daqui, vou desistir. Mas não, tem sempre alguém lá que fala, não, você não vai dar tudo certo, calma, senta, respira. Então, acho que é importante estar com as pessoas. E sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas que eu ouvi tanto isso são as pessoas que eu vejo hoje em dia, meu Deus, olha que pessoa se destacando, eita! Não ia desistir do curso, olha! Sim, é isso. É importante dormir e ficar bem, acima de tudo. Se sentir bem, acima de tudo, é importante. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio da série Eletrotalk. Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. Não esqueça de curtir, compartilhar e fique ligado nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio for lançado.